Salve galera, tudo bem? Olha só, vou trazer para você agora um vídeo bem interessante que descreve um pouquinho sobre as máquinas de corte para metalografia, também conhecida como cut-off. Essas máquinas elas são importantes e elas são específicas para esse processo. O tipo de disco, o tipo de refrigeração, como executar esse corte da forma correta, ok? Então se você quer saber um pouco sobre isso, acompanhe esse vídeo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos dê essa força. Estamos trazendo aí conteúdos de engenharia para que você possa ter uma formação completa e de boa qualidade, ok? Então, conto com a sua inscrição. Vamos para o vídeo. Os cortes realizados para metalografia, eles precisam ser refrigerados. Isso é uma característica onde grande parte dos materiais, né, se encontram. Ou seja, fazer um corte sem refrigeração, principalmente quando o corte ele envolve algum sistema abrasivo, como um disco abrasivo, por exemplo, isso pode gerar alterações microestruturais quando não refrigerado. E qual é o motivo disso? Porque muitos materiais metálicos eles são sensíveis à temperatura. E o corte, naturalmente, ele quando por abrasão, ele gera um aquecimento muito excessivo na posição do corte. Então, a necessidade de se gerar um sistema com refrigeração é muito importante. E para isso, existem algumas máquinas especialmente produzidas para esse propósito, normalmente conhecidas como cortadoras metalográficas, ou também assim muitas vezes chamadas de cut-off, tá? Essas máquinas, elas são, além de todo um sistema de proteção, um sistema de refrigeração, ela é feita especialmente para se utilizar discos específicos para corte de metalografia, na qual a gente vai ver um pouquinho adiante, tá bom? Essas máquinas, elas podem ter diversos portes. Nós podemos ter máquinas de porte maior, como essa aqui à esquerda, né? Ou máquinas com portes menores, portes de bancada. Normalmente, isso está relacionado diretamente ao tamanho da peça que você deseja cortar. Então, quando você trabalha com peças maiores, normalmente uma cortadora de porte um pouquinho maior, às vezes é mais recomendada, se em contrapartida com uma de porte menor. Mas um detalhe importante, isso nada impede que você possa cortar essa peça de uma outra maneira, por exemplo, usando uma esmerilhadeira de corte, tá? Só lembrando, o cuidado quando você faz um corte sem refrigeração, você pode ter mudanças microestruturais na posição do corte. Por isso, você tem que tomar cuidado para eliminar aquela região da análise metalográfica, tá? E aí, então, quando você traz isso para a cortadora metalográfica, você vai extrair uma fração daquela peça, garantindo que é uma região onde não teve o aquecimento excessivo, tá bom? Beleza? Veja só, agora eu queria só trazer um exemplo, um pequeno vídeo que mostra como que é executado isso dentro da máquina de corte, tá bom? A gente vai perceber que há um sistema de refrigeração adequado, tá? Um disco também e um sistema que prende a amostra ali de uma forma também que facilita o corte. Alguns cuidados que a gente sempre deve tomar quando nós falamos de corte para metalografia. Primeiro, evita-se pressões excessivas. Normalmente esse corte é feito por máquinas manuais, apesar de existirem máquinas semiautomáticas e automáticas de corte metalográfico, mas a gente pode dizer que grande parte dos laboratórios que nós encontramos tem máquinas de corte manual. Isso quer dizer que o operador que vai forçar o disco contra a amostra ou a amostra contra o disco vai depender do arranjo da máquina, tá? Agora, essa pressão, ela não pode ser excessiva, pois isso gera um aquecimento muito alto naquele ponto e às vezes o sistema de refrigeração não consegue resfriar aquela posição específica do corte e gera então a mudança microestrutural, que é algo que nós não queremos que aconteça ao longo da etapa de corte, tá bom? O princípio básico de qualquer preparação de amostra é: jamais modifique a microestrutura da tua amostra ao longo da preparação. Esse é o princípio básico que nós temos para preparação de amostras para qualquer segmento de análise. Jamais as etapas de preparação devem modificar a estrutura da amostra, tá? Beleza? Então esse é um cuidado que nós temos que realizar. Outra coisa importante
é alternar o carregamento ou alternar a pressão, tá? Se você vai fazer o corte manual, é importante que esse corte não seja contínuo. Então você precisa ir soltando um pouco, vagarosamente, a pressão de corte para que você tenha um tempo maior de resfriamento da posição do corte, tá? Esses detalhes mais específicos, né, a gente vai ver um pouquinho mais à frente na aula prática, tá? A aula que a gente vai executar dentro de um laboratório de metalografia e aí a gente reforça novamente esses cuidados, tá bom? Vamos lá para o vídeo? É manual, né? Ok? É uma máquina de corte manual. Ela é uma máquina de pequeno porte, né? Uma máquina de bancada. Vamos ver o procedimento, ó. Então, inicialmente prende-se a amostra no mordente, fecha a máquina, tem todo um sistema de segurança, né? Nessa máquina em especial, você movimenta o disco contra a amostra que está em repouso, tá? Veja o sistema de refrigeração atuando de forma contínua. Note que há uma variação de pressão, a gente pode ver isso por causa do próprio fagulhamento ali, né? Onde você percebe que ele ora está um pouco mais intenso, ora está um pouco menos. Isso acontece porque o operador está variando a pressão de corte, tá bom? Aí essa máquina ela tem um sistema de limpeza, né? Uma coisa muito importante, essas máquinas elas se utilizam de um ciclo fechado de fluido refrigerante. Isso quer dizer que um cuidado que você tem que ter ao limpá-la é nunca inserir, por exemplo, água externa para fazer a limpeza, tá? Você só pode usar o que você tem de fluido da própria máquina, porque senão você muda a dissolução, a quantidade, a relação entre água e fluido refrigerante para a máquina. Então não se deve utilizar água externa para limpar o interior desse tipo de máquina, pois ela usa um ciclo fechado de bombeamento de fluido refrigerante, tá bom? Joia. Agora veja só, essa aqui é uma imagem já de uma máquina de corte da Strurs, né? Axiton. Ela é uma máquina já muito mais robusta, de grande porte, e tem sistema automático de corte, ou seja, você consegue fazer a programação, ela faz o corte e controla precisamente rotação, pressão de corte e assim por diante. Obviamente que é uma máquina com um custo muito mais elevado e que, obviamente, você só vai justificar a compra desse tipo de máquina caso você realmente precise, tá bom? Aqui é só um exemplo de uma máquina com sistema automático de corte.